Olá, aprendiz. Que bom poder estar aqui para você novamente e apresentar uma ferramenta fantástica, um desafio chamado ASCII, nós chamamos eles de ASCII. Você pode encontrar com outros nomes, também existe com o nome obelisco, por exemplo. Esse é um desafio que a gente vem utilizando em formações e intervenções com diferentes públicos já desde o começo do nosso trabalho, há cerca de 10 anos atrás. É uma ferramenta muito interessante, tanto que com o tempo passou a ser produzida por nós também, da Oficina do Aprendiz, inclusive com diferentes dimensões. A gente tem uma haste como essa, assim, bem grande, com quase 1 metro de altura. Temos uma outra versão também com uma altura com cerca de 40 centímetros de altura, assim mais ou menos. Essa aqui tem cerca de 20 centímetros. É o que nós chamamos de um desafio individual, uma ferramenta que você pode estar utilizando individualmente com o seu aprendiz. Como um desafio, como os desafios que nós trabalhamos na Oficina do Aprendiz, muitos deles não possuem regras propriamente. É o caso da ASCII também. Você vê aqui primeiro o que compõe ela, né? Porque o nome dela é ASCII. Então existe uma espécie de uma coluna aqui, uma haste na parte central dela. Tem uma base que é uma base quadrada, percebam, né? Essa haste, ela tem uma espécie de um furo, uma passagem aqui no meio dela, que permite que os outros componentes do desafio possam também ser movimentados de um lado para o outro. É o caso desses dois quadrados que nós temos nessa extremidade do cordão, aqui, ó. Então esses quadrados podem ser movimentados de um lado ou para o outro lado também. Percebam que o quadrado passa aqui pelo meio e essa outra esfera que também compõe aqui esse cordão, ela acaba não passando. Então é possível sim mudar essa configuração inicial que começa o desafio, que é esse, né? Essa é a configuração inicial, em que nós temos uma haste, o cordão distribuído com um quadrado para um lado, o outro quadrado para o outro lado. Mas Nicolas, então a gente tem essa composição aqui, nós temos uma haste, um quadrado, né? A base também. Esse furo no centro, como eu salientei, que possibilita a movimentação dessas peças de um lado para o outro. Mas temos ainda um componente muito importante, que tem a ver com o nosso objetivo. Mas, Nicolas, qual é o nosso objetivo no desafio? Então, nosso objetivo aqui é conseguir fazer a retirada desta argola, que está aqui solta a princípio, né? Vocês observem que ela pode ser movimentada, inclusive, então, aparentemente, ela está solta na base dessa haste, então ela pode ser movimentada. Só que percebam que mesmo sendo movimentada, ela chega em um momento em que ela não consegue ser retirada. Quando eu falo retirar a argola, que é o objetivo do desafio, é de fato retirar ela e separar da estrutura como um todo, né? Que ficaria a haste então de um lado e a argola colocada do outro lado. Dessa forma que eu movimentei aqui, a gente ainda não conseguiu chegar à solução do desafio. Percebam que é um desafio que tem componentes simples, né? A gente brinca aqui com a madeira de demolição novamente. Nós temos aqui um pouco de canela, tem peroba também aqui envolvida na confecção do brinquedo. E percebam que são componentes simples. Não existe uma regra específica para o jogo. Você deve começar a praticá-lo dessa forma e terminar praticando de uma outra forma. Não. Não existe regra. A gente costuma brincar com os aprendizes que a única regra é que não pode ser utilizado uma tesoura ou alguma coisa assim para cortar esse cordão, porque aí seria muito fácil resolver o problema e nós não teríamos necessariamente um desafio. Eu estou aqui falando um pouquinho mais, gerando um pouquinho de distração, para ver se você mentalmente já conseguiu pensar numa solução também, para ver se você conseguiu chegar até o final desse desafio. Bom, como eu falei para você lá no começo, esses quadrados eles podem ser movimentados, então isso é interessante porque logo no começo a gente não consegue tirar a argola do jeito que ela está, né? Então esse é o tipo de desafio em que nós precisamos alterar a configuração, o setup a gente costuma falar também. Então alterar esse setup, que é essa configuração inicial, essa forma com que as peças estão organizadas no começo do desafio, para conseguir chegar na solução dele propriamente. Então se eu faço o movimento do quadrado desse lado e deixo os dois quadrados de um mesmo lado, do jeito que eu estou fazendo aqui, percebam que a argola ela já consegue fazer um movimento diferente do que ela estava fazendo antes. Vejam só, eu posso movimentar ela para cá agora. Tudo bem, ela ainda não consegue sair para o lado de lá, pela mesma razão de antes. Os quadrados são um pouco maiores
do que o diâmetro dessa argola que nós temos aqui, certo? Então ela não vai conseguir sair por aqui. Ela poderia voltar para a posição inicial, ou ainda ela poderia navegar e passar aqui por aquilo que nós chamamos de uma janela mágica, que permite a retirada da argola. Veja que desafio legal, é um desafio muito interessante, que envolve análise, né? A análise do que faz, dos componentes que fazem parte desse desafio, bem como a tomada de decisão. Por onde a argola pode sair? Por onde que ela pode ser movimentada? Cabe agora continuar o desafio propondo o inverso. Assim como você conseguiu retirar a argola, agora colocá-la novamente na posição inicial em que ela se encontrava lá no começo do desafio. Bacana, Assi? Muito legal. Vale a pena você conhecer, ter no seu acervo lúdico também, para você poder desafiar o seu aprendiz. Obrigado pela atenção e até a próxima.